Olá, eu sou Tatiana Correia e está começando mais um podcast do Agro, Saúde e Cooperação. Hoje, gente, nós vamos falar de caprinocultura. Porque se tem uma atividade rural que se adapta perfeitamente às características do agronegócio catarinense, essa atividade é a criação de cabritos. E ninguém mais, ninguém menos para falar bem sobre isso do que um caprinocultor que é referência já aqui no sul, né, do Brasil, que é o Ayrton Fabrício. Olá, Ayrton, seja bem-vindo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar dessa atividade que a gente tanto gosta. Que vocês gostem, que está tanto em crescimento aqui, né, em Santa Catarina. Gente, Santa Catarina, nosso estado, já tem um rebanho de quase 40 mil animais, são cerca de 3.800 criadores. E aí eu te pergunto, Ayrton, este é um número grande ou não? Ou a gente ainda está começando a engatinhar? Como é que estamos, né, em relação ao restante do país? Tatiana, é engraçado porque é uma coisa que chama atenção, que todos os municípios de Santa Catarina têm caprinos registrados pela SIDASC no último censo. Então isso me deixa contente, tá? Mas comparado com o Brasil, nós temos menos de 1% do plantel brasileiro em Santa Catarina. Olha só, talvez por Sim. nossa excelência em outros, né, com gado, né, com aves, né, com a suinocultura, aí será que a gente deixou um pouco a cabra de lado? Então, a caprinocultura ainda tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, alguns conceitos que para a nossa cultura aqui do Sul, que eu falo os 3 estados do Sul, ainda é um pouco difícil do pessoal entender e acreditar que é uma atividade que gera bons resultados, uma atividade totalmente viável na nossa região. Eu digo que é mais por uma questão cultural mesmo, porque como a gente viveu e cresceu no meio de suínos, aves, gado de leite, daqui a pouco a gente acabou realmente deixando esquecido a caprinocultura. E quando foi, Ayrton, há quanto tempo, né, que você está? Porque aí é uma família, são gerações já, né? Já está na 3ª geração, não é isso? Me conta Sim. quando foi que você enxergou esse potencial? Em 2017 para 2018, teve uma crise da suinocultura aqui na nossa região, que fechou várias pequenas propriedades que trabalhavam com suínos, algumas que trabalhavam com frango, outras com gado de leite, e essas propriedades ficaram ociosas. Então, a gente começou a pensar e ver uma oportunidade de utilizar essas propriedades com as estruturas que estavam ociosas para a caprinocultura. Então, foi em 2018 quando me surgiu essa ideia de trabalhar com caprinos, usando pequenas propriedades e que já tivessem uma estrutura física de galpões, essas coisas, né? Uhum. E por que a caprinocultura? Porque a gente... o manejo, ele é fácil, ele não exige grandes estruturas, grandes investimentos, né? Qual que é a vantagem, afinal de contas? Ótima pergunta. A caprinocultura, ela é uma atividade que requer, comparado com outras atividades comuns, né, da nossa região, por exemplo, suinocultura ou avicultura, um investimento muito, muito menor, entendeu? Em termos de estrutura. Uma outra grande vantagem da caprinocultura, que ela se adapta a vários tipos de relevo. Então, a nossa região aqui no oeste de Santa Catarina, Irani principalmente, é uma região montanhosa. É uma região de propriedades pequenas e de terreno que não são terrenos que você consegue utilizar, por exemplo, para agricultura, entende? Uhum. Então, são áreas que você consegue utilizar muito bem para a caprinocultura, porque ele não tem essa exigência de ter áreas planas ou áreas Sim, mais abertas. cabra sobe em qualquer lugar, né? É isso mesmo. Isso é um instinto do próprio animal, que ele não tem esse problema. Não vai ser isso que vai dificultar a criação dele, entende? Uhum.
E aí tá uma ótima alternativa, né? E tem alguma coisa, porque assim, vamos falar, então, você se tornou referência aqui no sul do país e não foi à toa, porque você acreditou lá atrás e aí você investiu, você foi atrás. Não é qualquer cabra, né, que você cria. Tanto é que hoje você já trabalha com transferência de embriões e fertilização artificial. Então, quer dizer, você Sim. foi o caprinocultor que tá aí para mostrar que dá certo. Tatiana, olha só, quando a gente iniciou em 2018, a gente iniciou, vamos dizer assim, de forma profissional, né? O meu pai tinha iniciado uma criação de cabritos há muitos anos atrás, mas era uma outra raça, que eram cabritos originários aqui da nossa região. A gente fala cabritos comuns, cabritos pé duro, que não são cabritos específicos para a produção de carne. Em 2018, quando a gente decidiu trabalhar de forma profissional, e aí sim a gente se deparou com a raça Boer, que é uma raça específica para a produção de carne, a gente adquiriu algumas matrizes e fomos atrás de um bom reprodutor, ou seja, um reprodutor com pedigree, né, com registro e tal, para a gente utilizar no nosso rebanho. E aí a gente encontrou uma dificuldade enorme, porque nós procuramos em Santa Catarina, nós procuramos no Rio Grande do Sul, nós procuramos no Paraná, e a gente não encontrou animais no padrão que a gente gostaria. Aí que surgiu dessa necessidade de comprar reprodutor, que surgiu a ideia de nós montar um núcleo de genética para atender o Sul. Então, por esse motivo é que a gente foi atrás de comprar matrizes PO e reprodutores PO. A gente fez a nossa associação, o nosso afixo junto à Associação Brasileira de Criadores de Caprinos. A gente entrou como sócio na Associação Brasileira de Cabras Boer. Hoje eu faço parte da diretoria dessa associação, mas o objetivo principal era ter aqui no Sul um centro de genética para atender a demanda dos 3 estados do Sul, a princípio. E você, essa raça é específica para corte, para carne, é isso? O Boer, que é a raça caprina que a gente Uhum. usa aqui, o Boer ele é considerado a principal raça de corte dentre as cabras no mundo todo, entendeu? Então ela é a cabra que tem o maior desenvolvimento, a melhor qualidade de carne. Vamos dizer assim, para tentar exemplificar, o Boer é o Wagyu dos caprinos, em Entendi. qualidade de carne. Agora vamos lá, eu vou te fazer um questionamento bem de leigo para quem pode estar escutando, tá? A caprinocultura são os cabritos, a ovinocultura, ovelhas, e a gente acaba confundindo muito um com o outro, né? Quando a gente vê um leite de cabra ou queijo de cabra com queijo de ovelha, isso daí se confunde muito. Qual que é a real diferença, tanto do lado comercial e o lado produtivo mesmo, né? Para quem está produzindo, né? As vantagens e desvantagens de um para o outro. E nessa questão comercial, tem mais campo a ovelha do que o cabrito? Está crescendo? O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Então, isso é bem comum acontecer. O pessoal sempre confundir ou achar que são a mesma coisa, caprinos e ovinos, né? Apesar de eles serem 2 pequenos ruminantes, eles têm as suas particularidades de raça. Eles são 2 raças de animais distintos. Vamos lá, falando sobre a carne de caprino, que é o nosso produto. O caprino Boer, que é a raça que a gente cria, ele tem uma das principais vantagens. Ele não é estacionário, como ovelha. Ovelha, basicamente, as raças que a gente encontra aqui no Sul, elas entram no cio, ou seja, elas têm um parto por ano. E a cabra não. A cabra produz durante o ano todo, ou seja, tu pode ter produtos nascendo todo mês, tu pode ter produtos indo para o frigorífico todo mês, então tu consegue manter uma constância numa cadeia da carne, entendeu? Uhum. Uma outra vantagem, a carne de cabrito, quando se compara nutricionalmente com a carne de ovelha, ela tem algumas vantagens, que é menos colesterol, ela é uma carne mais leve, ela tem uma digestibilidade um pouco melhor, ela tem alguns índices de proteína um pouco maior, entendeu? Sem falar no valor agregado da carne. Hoje a carne de cabrito, por exemplo, a ovinocultura, o preço gira para frigorífico em torno de 12, 13 reais, e a carne de cabrito hoje para frigorífico gira em torno de 17 a 18 reais. Então você já tem um ganho no preço. No preço.
Sim, parece até então mais vantajoso. O mercado mas só que a gente consome muito no mercado interno ou é um produto que ele chama atenção mais para o mercado externo? A gente exporta essa carne? Hoje ainda tudo o que é produzido no Brasil é consumido no Brasil. Uhum. Apesar do mundo ter uma demanda gigante com a carne de cabrito, agora a gente começou uma parceria com um frigorífico chamado Vila Germânia, que esse pessoal já tem know-how e já exporta outros produtos, né, para Marrecos, sim. mercados, isso mesmo, marreco, essas Uhum. coisas, para mercados externos. Uhum. Então, acredito que logo, logo nós vamos ter produto brasileiro sendo exportado para outros países. Uma curiosidade, né, só para mim pegar um gancho sobre a carne, se a gente procurar no Google a carne vermelha mais consumida no mundo, a gente toma uma surpresa, porque a carne que aparece ali é carne de cabrito. Eu não acredito. Sim. Olha Então, que. aham. Então a gente Então, tem muito a aprender ainda, né? eu falo que o potencial dessa carne tá aí, é só tu pesquisar no Google e ver que ela é a carne vermelha mais consumida no mundo. Culturalmente, em que país, em que região que se consome tanto assim a cabra? A Ásia, os Ah, países árabes, uhum. Dubai, ali, os Emirados Árabes, China é o maior consumidor do mundo, Estados Unidos consome muito, Olha só. entendeu? E Então, o sabor é parecido com a carne de ovelha? não, ela é uma Não? carne um pouco mais. Como é que eu vou te explicar? Um pouco mais suave. Eu te falo isso porque eu conheço, a gente consome as duas carnes, Uhum. consome carne de ovelha e consome carne de cabrito. E você nota, a diferença é bem perceptível. Mas é uma carne muito suave, uma carne que não tem. Daqui a pouco o pessoal tem receio que ela é uma carne mais forte, que tem um odor mais forte e tal. Não, a carne de cabrito boer, ela não tem nada disso. É uma carne extremamente saudável. Esse mercado E interno que assim, você fala agora eu tô curiosa, agora eu quero, agora eu quero sim. encontrar essa carne de cabrito, né? Para quem você vende? Onde é que a gente encontra a carne de cabrito? Então, a carne de cabrito, basicamente, ela vai para Curitiba, que tem para o mercado de Curitiba, alguma coisa para o mercado de Foz do Iguaçu, e o grande volume vai para São Paulo, porque só a comunidade árabe de São Paulo, que Sim. consome muita carne de cabra e carne de ovelha, são 2 Uhum. milhões e meio de pessoas, né? Ah, sim, sim. Então a gente ainda vai ter que trabalhar mais um pouco para poder conseguir também comer um pouco mais essa carne, né? Quando a gente É fala da uma. Boer, essa raça ela é boa só para corte, para carne, ou também tem a questão do leite Não, ela é uma raça específica para para corte, é corte? para produção de carne, Para sim. produção de carne. E você Aham. acha que tem campo, tem outras raças aí na região, enfim, que a gente pode almejar um crescimento, né, dessa cadeia produtiva também por causa do leite? O leite de cabra também é uma outra cadeia, uma outra vertente que vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil, apesar de a gente não atuar nela, a gente acompanha também ela, Uhum. né, pelas redes sociais, pelos grupos Sim. de criadores que a gente tem. Assim, o grande desafio é aumentar a produção, como é na carne hoje, que eu sempre falo que o nosso grande desafio hoje é ter uma produção maior, é aumentar plantel, é aumentar rebanho, para que tenha mais produto disponível. Porque tanto na carne quanto no leite, tudo que é produzido é vendido e não atende à demanda. A gente está falando aí 3.800 criadores, que você tá dizendo que são pequenos, né? Sim. Criadores. A ideia é fazer com que esses criadores eles aumentem a produção deles ou tentar chegar até né, pessoas maiores. Não, o nosso desafio agora, até com essa nova parceria que a gente conquistou agora, nós temos um plano traçado aí para 5 anos, a gente ir aumentando gradativamente a produção, para que chegue numa escala que a gente considere uma escala que possa atender mercado interno e alguma coisa do mercado externo, Uhum. para alguns clientes. Mas isso seria, assim, uma revolução, esse volume, para ter uma ideia, a gente tem uma expectativa e um desafio de estar batendo em 5 anos próximo de 1.000 animais por dia. Isso Ah, seria sim. uma revolução na caprinocultura de corte do sul do país.
E não é à toa que tem um trabalho está sendo feito, né? Tem uma Câmara Setorial agora da Ovino-Caprinocultura, né? Ela foi criada recentemente, começa aí em 2025, são vários órgãos que estão presentes, gente que dá assistência técnica lá em campo, envolvendo também governo do Estado, Secretaria de Agricultura, Sebrae, né, os criadores, FAESC e Senar. Então, quer dizer, está tudo muito bem estruturado para poder fazer isso acontecer de fato, né? Sim, Tatiana. Então, até então, a gente, cada um, vamos assim, lutava sozinho, entende? Uhum. Com as suas forças. E com a formação, com a confecção realmente da Câmara Setorial, a gente somou forças. Agora todo mundo está remando para o mesmo lado, entendeu? Com o mesmo objetivo, tendo objetivos bem traçados, objetivos que cada uma dessas frentes, seja ela o produtor, seja ela a iniciativa privada com os frigoríficos, seja o governo do estado com o poder público, a Secretaria da Agricultura, os órgãos como o Sebrae, Senai, as universidades. Então, todo mundo agora está unindo forças para a gente realmente fomentar a caprinocultura em Santa Catarina e tornar ela produtiva de forma profissional realmente, ou seja, trazendo novos criadores, trazendo novas tecnologias, dando assistência técnica para que esse pessoal aprenda a trabalhar com caprinos, que ainda é uma novidade para muita gente, e ele tem suas particularidades, e eu tenho certeza que a união dessas forças aí vai fazer a gente crescer de forma muito forte e muito sólida para que a gente tenha um bom desempenho dessa cadeia produtiva da caprinocultura em Santa Catarina nos próximos anos. Eu acredito. A gente acredita, inclusive, muito em cooperação, principalmente quando ela acontece no agro. E aí a gente está falando, então, de uma organização, né? Porque a partir do momento que a gente organiza, a gente também chama a atenção de quem está do lado e incentiva, né? Para poder, porque vale a pena o investimento. Tem, inclusive, agora já foi criada essa primeira central de coleta de sêmen e embriões? Sim, em Santa Catarina, a Flamboyant inaugurou, acho agora em início de novembro, acho que foi. Uhum. Então, isso também, se não me engano, ela é uma ou duas só que existem no Brasil. Então, nós vamos ter uma que já está em pleno funcionamento aqui em Santa Catarina. Então, quer dizer, a gente está vivenciando um momento histórico mesmo, né, do Estado em relação a essa cadeia. Tatiana, porque assim, isso vai propiciar a gente coletar os melhores animais que a gente tem e difundir de forma muito mais expressiva esses bons animais, entendeu? Essas boas características que a gente tem aqui. Essas técnicas novas de transferência de embrião, de inseminação artificial, isso tudo faz aumentar o rebanho de qualidade muito mais rapidamente. Então, para nós é uma baita de uma ferramenta, veio para somar com esses nossos projetos aí, com certeza. Ayrton, quem foi que começou aí na sua propriedade? Você é da Cabanha Vitória, né? Irani, Sim. Meio Oeste. Quem foi que começou com a caprinocultura? Quem acreditou nessa cadeia? Eu vou dizer que fui eu, porque assim, meu pai começou a criar cabritos, mas ele estava desanimado porque ele estava criando uma raça que dava mais incomodação para ele do que alegria. Então, em 2018, eu vi essa oportunidade, porque a nossa propriedade é uma propriedade pequena e a gente tinha instalações que a gente poderia estar usando. Então, eu fui estudar um pouco antes de iniciar e eu vi que a caprinocultura tinha, sim, um grande potencial e era um bom negócio. Como se comprovou isso ao longo dos anos que a gente vem criando. Hoje a gente é reconhecido em âmbito nacional, graças a Deus, com muito trabalho e dedicação, e comprova que a caprinocultura não tem barreiras estaduais, não tem barreiras culturais. Ela pode ser implantada de forma profissional em qualquer lugar do Brasil. E você já tem filho que está trabalhando contigo? Eu tenho um menino de 12 anos, o Otávio, que trabalha comigo. A caprinocultura... É ele que vai ver tudo acontecer, praticamente, né? A gente fala assim, quem cria cabra é feliz. Por quê?
O cabrito tem uma particularidade, a cabra tem uma particularidade dela ser muito proativa. O cabrito, se você vai numa exposição ou você chega onde ele está, ele é curioso, ele vem até você. Sim, ele come jornal, roupa do varal, ele é muito curioso. Ele é curioso. Então, isso depois que eles começam a conhecer a gente, como a gente está todo dia ali, é impressionante o quanto é uma raça dócil, uma raça amável, e realmente é uma raça que te dá satisfação e alegria de criar. Você, inclusive, tem muitos prêmios, né, Ayrton? Você acreditou tanto na raça que virou, enfim, né, um chamariz de prêmios, né, na Expo Inter, não é isso? Já tem alguns premiados por aí. Sim, a gente, graças a Deus, a gente não tinha experiência nenhuma em participar de exposições, em participar de julgamento, mas hoje, onde a gente vai com os nossos animais, a gente tem tido muito sucesso, a gente tem, em todas as exposições que a gente participou, a gente foi destaque pelos animais, pelas premiações, então isso, digamos assim, vem para premiar esse trabalho que a gente vem fazendo sério e profissional com a raça Boer aqui na Cabanha Vitória. Então, hoje, a Cabanha Vitória realmente já tem uma marca, a gente já é uma marca, a gente já tem clientes que nos compraram animais e retornaram de novo as compras e nos indicam para outras pessoas hoje, porque realmente a gente tem uma genética sólida e comprovada, de boa qualidade. A gente que está sempre no campo e a gente sempre abordando uma cadeia produtiva, é muito interessante e curioso, Ayrton, que hoje a gente fala de Santa Catarina como o maior produtor de diversas cadeias que até 40, 50 anos atrás elas nem existiam. Por isso que eu acho que tem tudo para dar certo, que é muito promissor, ainda mais quando a gente junta esse time de peso aí, que juntou agora a Câmara, né, para poder fazer isso acontecer. Então tenho muita certeza que não só o seu filho, mas seus netos, entendeu? E quem mais vir, as próximas gerações vão testemunhar, de fato, eles não vão nem lembrar do que a gente está vivendo hoje, né? Que agora, de fato, é um momento bem histórico. Queria te parabenizar e dizer para você, se ficou curioso para conhecer essa tal cabra, né? Essa raça boia, que ela é muito bonitinha, por sinal, é uma cabra muito bem simpática, né? E gostosa, como você mesmo falou. Fiquei curiosa agora para poder experimentar também. A gente tem um programa do Agro, Saúde e Cooperação, gente, é só na plataforma ND Play ali procurar, e aí você vai conhecer um pouco mais, não só da Cabanha Vitória, mas de outros produtores ali da região do Meio Oeste que estão investindo, que estão apostando, entendeu? Conhecer um pouco mais dessa missão, dessa, né, do objetivo dessa Câmara Setorial e tudo que está por vir ainda em relação a essa cadeia produtiva aqui no estado. Queria te agradecer, viu, Ayrton? E eu vou ficar aqui esperando, então, a carne de cabrito chegar aqui na capital para a gente poder saborear. Vamos fazer a propaganda agora, vamos fazer churrasco de cabrito. Tatiana, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente está falando um pouco sobre a caprinocultura em Santa Catarina. Eu compactuo com tudo que você falou e sou um entusiasta e acredito realmente que isso pode acontecer. O que a gente está vivenciando hoje, daqui a pouco que a gente está startando hoje, daqui a 30, 40 anos, vai se tornar um dos grandes cases de sucesso, como foi suíno, como é suínos, aves, leite em Santa Catarina. Santa Catarina, eu digo que a gente tem no sangue ser bons criadores, ser profissional no que a gente faz, e tenho certeza que isso vai acontecer. E logo, logo vai ter carne de cabrito aí na capital para você provar. A gente espera, depois de uma propaganda dessa, a gente poder não comer a carne de cabrito, aí a gente vai ficar só na lembrança. Mas tá aí, gente, o desafio. Já comeu carne de cabrito? Vai atrás que, segundo a Ayrton aí, ela é uma carne de primeira. Fiquei curiosa. Saudável, leve, não é isso? Então a gente vai ficar aqui na expectativa. Obrigada, viu, Ayrton? Muito obrigada de verdade pela sua participação. Sucesso à caprinocultura catarinense. E para você, muito obrigada pela companhia, com mais esse bate-papo. Até a próxima.